Bianca Nogueira jamais imaginou que levar a filha para o trabalho mudaria tudo. A bebê estava chorando, assustada, e ninguém naquela mansão conseguia lidar com ela, nem mesmo a própria mãe. Mas quando o milionário Leonardo Vilar a pegou no colo, algo aconteceu. O choro parou na hora, e ao olhar para a pequena mão dela, ele congelou. Porque aquilo que aquela bebê segurava, ninguém ali poderia explicar. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O choro daquela bebê estava deixando todos na mansão desesperados. Fazia mais de 20 minutos que a pequena Luma berrava sem parar e ninguém conseguia acalmá-la. Bianca, a faxineira que havia começado a trabalhar naquela casa imensa há apenas 3 dias, segurava a filha nos braços enquanto caminhava de um lado para o outro do corredor principal. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava vermelho de vergonha e cansaço. Os outros funcionários se entreolhavam com expressões de incômodo. Uma das empregadas mais antigas sussurrou algo no ouvido de outra, apontando discretamente para Bianca. A bebê continuava chorando, e o som atravessava cada canto daquela construção gigantesca em São Paulo, subindo pelas escadas de mármore, invadindo os quartos do 2º andar. Bianca tentava de tudo, ofereceu água em uma mamadeira pequena, balançou um ursinho de pelúcia na frente do rosto da menina, cantarolou uma canção que sua avó costumava cantar para ela quando era criança. Nada funcionava. Luma se debatia, empurrava tudo com as mãozinhas pequenas e o choro só aumentava. A supervisora da casa, uma mulher de meia-idade com cabelos presos em um coque apertado, se aproximou com os braços cruzados. Bianca, você precisa fazer alguma coisa. O Dr. Leonardo está no escritório trabalhando e isso está atrapalhando tudo. Eu estou tentando, Dona Marta, Bianca respondeu com a voz falhando. Ela nunca fez isso antes. Não sei o que está acontecendo. Então leve ela para fora. Vai até o jardim. Vai para qualquer lugar. Mas não pode continuar com esse barulho aqui dentro. Bianca concordou, segurando Luma com mais firmeza, tentando não deixar as lágrimas caírem. Mas antes que ela pudesse dar um passo em direção à porta, ouviram os passos pesados descendo a escada. Leonardo Almeida apareceu no topo da escadaria, alto, de ombros largos, vestindo uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Seu rosto estava tenso. Os olhos escuros fixos na cena abaixo. Todos pararam. O silêncio pesado tomou conta do ambiente, exceto pelo choro da bebê. O que está acontecendo aqui? Leonardo perguntou, descendo os degraus lentamente, sem tirar os olhos de Bianca. Dona Marta deu um passo à frente, limpando a garganta. Doutor Leonardo, peço desculpas pelo transtorno. A funcionária nova trouxe a filha hoje, porque a pessoa que cuida dela ficou doente. Estamos resolvendo a situação. Leonardo parou no último degrau, observando a cena. Seus olhos passaram por Bianca, depois pela bebê que continuava se debatendo. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas ficou ali, imóvel, com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Já tentaram de tudo? Ele perguntou com a voz firme, mas sem agressividade. Sim, senhor. Dona Marta respondeu rapidamente. Água, brinquedos, tudo. A criança não se acalma. Leonardo respirou fundo. Desceu o último degrau e caminhou em direção a Bianca. Ela recuou instintivamente, apertando Luma contra o peito. Me deixa tentar, ele disse, estendendo os braços. Bianca ficou congelada. Seus olhos arregalados encontraram os dele. Ela não sabia o que fazer. Aquele era o dono da casa, o homem mais poderoso que ela já havia conhecido na vida. E ele estava pedindo para pegar sua filha. Eu não sei se... Só quero tentar fazer ela parar de chorar, Leonardo cortou, mantendo os braços estendidos. Me passa ela. Com as mãos trêmulas, Bianca entregou a bebê. No momento em que Leonardo a pegou nos braços, ajeitando o corpinho pequeno contra o peito, algo extraordinário aconteceu. O choro cessou, de imediato, como se alguém tivesse apertado um botão de silêncio.
Luma parou de se debater. Suas mãozinhas agarraram a camisa de Leonardo e ela encostou a cabeça no ombro dele, soluçando baixinho, mas sem chorar mais. Todos ficaram surpresos. Dona Marta arregalou os olhos. Os outros funcionários trocaram olhares de espanto. Bianca levou a mão à boca, sem acreditar no que estava vendo. Leonardo olhou para a criança em seus braços, confuso. E foi nesse momento que ele viu, pendurada no pescoço de Luma, presa por um cordão fino e desgastado, havia uma medalhinha prateada. Pequena, antiga, com marcas do tempo. A bebê segurava aquela medalha entre os dedinhos, apertando como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Leonardo sentiu o ar faltar nos pulmões. Ele conhecia aquela medalhinha. Seus dedos se moveram sem que ele percebesse, tocando levemente o objeto. Virou a medalha de lado, procurando confirmar o que seus olhos estavam vendo. E quando encontrou as iniciais gravadas no metal gasto, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. RS. Não podia ser. Não fazia sentido, mas estava ali, na frente dele, pendurada no pescoço daquela criança. Leonardo ergueu os olhos, encarando Bianca. Ela estava pálida, os lábios entreabertos, os olhos marejados. Parecia que ela também sabia. Parecia que ela entendia o peso daquele momento. Ele não conseguiu falar. Apenas ficou ali, de pé no meio do hall, segurando aquela bebê estranha que agora dormia tranquila em seus braços, enquanto o mundo ao redor parecia ter parado completamente. Leonardo ficou parado ali por mais alguns segundos, olhando para a medalhinha no pescoço de Luma. Sua mente estava acelerada, mas seu corpo parecia pesado, incapaz de se mover. Ele sabia que precisava entregar a criança de volta, sair dali, voltar para o escritório, mas seus braços não obedeciam. Foi Dona Marta quem quebrou o silêncio. Doutor Leonardo, o senhor quer que eu pegue a criança? Ele piscou, como se acordasse de um transe. Olhou para a supervisora, depois para Bianca, que continuava imóvel, com os olhos fixos nele. Não, ele disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Está tudo bem. Ela parou de chorar. Com cuidado, Leonardo estendeu a bebê de volta para Bianca. Ela recebeu Luma nos braços, murmurando um agradecimento. Obrigada, senhor. Desculpe pelo incômodo. Leonardo não respondeu. Apenas deu um passo para trás, pronto para subir a escada e voltar ao trabalho. Mas quando começou a se afastar, algo inesperado aconteceu. Luma abriu os olhos, virou a cabecinha na direção dele e começou a choramingar de novo, estendendo os bracinhos pequenos, querendo voltar. Bianca tentou acalmá-la, balançando devagar, fazendo sons suaves. Mas a bebê não parava. Ela se esticava toda, arqueando as costas, os olhinhos fixos em Leonardo, que já estava a alguns metros de distância. Calma, Luma, calma. Bianca sussurrava, beijando a testa da filha. Ele precisa ir trabalhar, mas Luma não se acalmava. Começou a se debater de novo e, em um movimento brusco, conseguiu se soltar dos braços da mãe e caiu de joelhos no chão de mármore. Luma! Bianca gritou, se abaixando rapidamente. Leonardo parou na escada e virou. Viu a bebê no chão, engatinhando rapidamente em sua direção, soltando pequenos sons, como se estivesse chamando por ele. Os funcionários ao redor ficaram em choque. Dona Marta levou a mão ao peito. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Leonardo desceu os degraus que havia subido, agachou no chão, na frente da criança. Luma chegou até ele, segurou a barra de sua calça com uma das mãos e ergueu o rostinho, sorrindo pela primeira vez desde que entrara naquela casa. Ele não sabia o que fazer. Aquilo não fazia sentido. Era uma criança que ele nunca tinha visto antes na vida, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele reconhecia aquela conexão. Bianca se aproximou envergonhada, tentando pegar a filha de volta. Desculpe, senhor, ela nunca fez isso antes. Eu não sei o que deu nela. Leonardo balançou a cabeça, indicando que não havia problema. Ele pegou a bebê no colo novamente. E Luma imediatamente se aconchegou contra ele, agarrando a medalhinha com força. Ela está cansada.
Leonardo disse. Deve ser só isso. Foi nesse momento que Clarice entrou no hall. Ela vinha da ala oeste da mansão, onde ficava o escritório dela. Clarice Mendonça era a advogada particular de Leonardo há mais de 5 anos. Trabalhava diretamente com ele em todos os negócios. Vivia naquela casa como se fosse parte da família. E sempre deixou claro, de maneiras sutis e não tão sutis, que gostaria de ocupar um lugar ainda maior na vida dele. Quando viu a cena, ela parou no meio do corredor. Leonardo no chão, segurando uma bebê desconhecida. Bianca ao lado, com os olhos vermelhos. Os funcionários ao redor em silêncio absoluto. O que aconteceu aqui? Clarice perguntou, caminhando devagar até eles. Nada demais. Leonardo respondeu, levantando do chão com a bebê ainda nos braços. A criança estava chorando. Só isso. Clarice olhou para Bianca de cima a baixo, avaliando. Depois voltou os olhos para Leonardo. E por que você está segurando ela? Porque quando eu peguei, ela parou de chorar. Clarice não respondeu imediatamente. Ela cruzou os braços, inclinando a cabeça de leve, estudando a situação. Entendo. E de quem é essa criança? É minha filha, senhora. Bianca respondeu, a voz baixa, mas firme. Sou a nova funcionária. Comecei essa semana. Funcionária? Clarice repetiu, como se estivesse testando a palavra. De qual setor? Limpeza, senhora. Clarice olhou de novo para Leonardo. Dessa vez, havia algo diferente em sua expressão. Algo que não estava ali segundos atrás. Era uma desconfiança. Um alerta silencioso. Leonardo, você tem uma reunião em 15 minutos, ela disse, ignorando completamente Bianca. Precisa subir e se preparar. Eu sei, ele respondeu, entregando Luma de volta para a mãe. Já estou indo. Luma começou a choramingar de novo, mas dessa vez Bianca a segurou com firmeza, afastando-se rapidamente antes que a situação se repetisse. Desculpe de novo, senhor, ela disse, saindo em direção ao corredor que levava aos fundos da casa. Leonardo ficou ali parado, vendo ela se afastar. Sua mente estava em outro lugar. Suas mãos ainda sentiam o peso daquela criança. Seu peito ainda apertava com a lembrança da medalhinha. Clarice se aproximou, tocando levemente o braço dele. Está tudo bem? Você parece diferente. Estou bem. Ele respondeu, mas sua voz não convencia nem a ele mesmo. Tem certeza? Porque você nunca foi de se envolver com os problemas dos funcionários. Leonardo olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma irritação crescer dentro dele. Eu só ajudei a acalmar uma criança, Clarice. Não é nada demais, se você diz. Ela deu um sorriso. Depois virou e subiu a escada na frente dele, deixando no ar uma tensão que Leonardo não conseguia ignorar. Quando chegou ao escritório, ele trancou a porta. Sentou na cadeira de couro atrás da mesa enorme e ficou olhando para a própria mão. Ainda dava para sentir o calor da medalhinha prateada contra a pele. Seu celular estava sobre a mesa. Ele pegou, desbloqueou a tela e abriu a galeria. Rolou para trás, passando por centenas de fotos, até chegar em uma pasta antiga que ele nunca apagou. A foto que ele procurava estava lá. 2 homens, jovens, sorrindo para a câmera em frente a um bar em São Paulo. Um deles era Leonardo, com quase 10 anos a menos. O outro era Rafael. E no peito de Rafael, pendurada em um cordão simples, estava a mesma medalhinha prateada. Leonardo ficou olhando para aquela foto por longos minutos. A tela do celular começou a escurecer, mas ele tocou novamente, trazendo a imagem de volta. Rafael estava ali, vivo naquela fotografia, com o sorriso largo que ele sempre teve. Aquele sorriso que fazia qualquer um se sentir bem-vindo. Aquele jeito descontraído de ser que Leonardo nunca conseguiu imitar. Ele ampliou a imagem com os dedos, focando na medalhinha. Era exatamente igual. Não tinha como ser apenas parecida. Era a mesma. Bateram na porta do escritório, arrancando Leonardo de seus pensamentos.
Ele travou o celular rapidamente, jogando o aparelho sobre a mesa. Entre, ele disse, ajeitando a postura na cadeira. Clarice abriu a porta, trazendo uma pasta de documentos nas mãos. Os contratos da reunião das 3 horas. Ela anunciou, colocando os papéis na mesa. Já revisei tudo. Está pronto para assinar. Obrigado. Ela não saiu. Ficou ali, de pé na frente da mesa, com os braços cruzados, observando ele. Você está estranho, ela disse sem rodeios. Eu já disse que estou bem. Leonardo, eu trabalho com você há 5 anos. Eu sei quando alguma coisa está te incomodando. Ele ergueu os olhos para ela, mas não respondeu. Apenas ficou ali, esperando que ela continuasse. E Clarice sempre continuava. Ela não era do tipo que deixava as coisas no ar. É sobre aquela criança? Ela perguntou. Não. Então é sobre a faxineira? Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Clarice, eu tenho trabalho. Você também. Não precisa inventar problemas onde não existe nenhum. Eu não estou inventando, ela respondeu, inclinando a cabeça. Eu só achei estranho. Você nunca se envolveu com nenhum funcionário antes. Nunca quis saber dos problemas pessoais de ninguém. E de repente aparece uma mulher com uma criança e você para tudo para segurar a bebê? A bebê estava chorando. E daí? Não é problema seu. Leonardo ficou em silêncio. Ele sabia que Clarice estava certa em parte. Ele realmente nunca se envolvia. Sempre manteve distância dos funcionários, deixando Dona Marta cuidar de tudo. Mas aquela situação era diferente. E ele não conseguia explicar o porquê. Não ainda. Eu só ajudei, ele disse, tentando encerrar o assunto. Foi só isso. Tudo bem, se você diz. Ela saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Mas Leonardo sabia que aquilo não tinha acabado. Clarice não deixava as coisas passarem. Ela sempre investigava, sempre descobria, e isso começava a preocupá-lo. Enquanto isso, no andar de baixo, Bianca tentava voltar ao trabalho. Ela estava no corredor dos fundos, limpando o chão de madeira com um pano úmido, enquanto Luma brincava ao lado, sentada em um tapete pequeno que Dona Marta havia permitido que ela usasse. A bebê estava calma agora, segurando um brinquedo de plástico colorido, fazendo sons baixos enquanto batia o objeto contra o chão. Mas Bianca não conseguia se concentrar. Suas mãos tremiam enquanto passava o pano. Sua mente estava longe dali. Ela sabia o que tinha acontecido, sabia o que Leonardo tinha visto, a medalhinha. A mesma medalhinha que Rafael nunca tirava do pescoço. Aquela que ele dizia ter pertencido ao avô dele, um homem que ele nunca conheceu, mas que sempre admirou. Rafael contava histórias sobre aquele avô. Dizia que ele tinha sido um homem justo, trabalhador, alguém que ajudava todo mundo sem esperar nada em troca. E quando o avô faleceu, deixou para o neto apenas aquela medalhinha simples, com as iniciais gravadas no verso. Bianca nunca imaginou que aquele objeto pudesse significar algo para alguém além dela e da filha. Mas a reação de Leonardo tinha sido clara. Ele conhecia aquela medalhinha. E isso mudava tudo. Bianca! Uma voz chamou atrás dela. Ela virou rapidamente, encontrando Clarice parada ali, com os braços cruzados, avaliando ela de cima a baixo. Sim, senhora. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se você não se importa. Bianca se levantou do chão, limpando as mãos no avental. Claro. Eu fiz alguma coisa errada? Não. Clarice respondeu com um sorriso falso. É só uma conversa. Você é nova aqui e eu gosto de conhecer todos os funcionários pessoalmente. Bianca concordou, mas algo dentro dela se apertou. Ela não acreditava naquela conversa casual. Não depois do que tinha acontecido mais cedo. Quanto tempo você tem de experiência com limpeza? Clarice perguntou, andando devagar ao redor de Bianca, como se estivesse avaliando cada detalhe. Uns 3 anos, senhora. E antes disso, eu trabalhava em um restaurante, na cozinha. Entendo. E a criança? O pai dela está na sua vida? A pergunta pegou Bianca desprevenida. Ela abriu a boca, mas a voz não saiu imediatamente.
Não, senhora, ela respondeu, a voz saindo mais baixa. O pai da Luma faleceu antes dela nascer. Clarice parou de andar. Virou de frente para Bianca, estudando cada reação. Que triste. Como foi que ele faleceu? Um acidente. Que tipo de acidente? Bianca sentiu o coração acelerar. Ela não queria falar sobre isso. Não com aquela mulher. Não ali. Foi de carro, senhora. Aconteceu há quase 2 anos. Clarice ficou em silêncio por alguns segundos. Depois concordou devagar. Entendo. E aquela medalhinha que a bebê usa? De quem era? O mundo de Bianca parou. Bianca sentiu o chão tremer sob seus pés. A pergunta de Clarice ainda ficou no ar, pesada, carregada de intenção. Ela sabia que qualquer resposta que desse agora poderia mudar tudo, mas mentir também não era uma opção. Era do pai dela. Bianca respondeu, a voz firme, apesar do medo que crescia dentro dela. Clarice cruzou os braços. E ele te deu antes de falecer? Não. Ele nunca soube que eu estava esperando um filho. Descobri depois que ele já tinha partido. Então como você conseguiu a medalhinha? Bianca respirou fundo. Ela não ia contar toda a história para aquela mulher. Não da forma que realmente aconteceu. Não dos dias difíceis depois da perda de Rafael. Não de como ela chorou sozinha quando descobriu que estava grávida. Não de como pegou aquela medalhinha entre as poucas coisas que ele havia deixado. Apenas para que a filha tivesse algo do pai. A mãe dele me deu. Bianca mentiu pela metade. Ela sabia que eu estava grávida e quis que a bebê tivesse algo dele. Clarice observou ela por mais alguns segundos, como se estivesse medindo a verdade nas palavras. Depois, sem dizer mais nada, virou e caminhou de volta pelo corredor, deixando Bianca sozinha com o coração disparado. Assim que Clarice sumiu de vista, Bianca se abaixou e pegou Luma nos braços, apertando a filha contra o peito. Suas mãos tremiam. Enquanto isso, no escritório administrativo da mansão, Clarice já estava sentada na frente do computador, acessando os arquivos de recursos humanos. Ela digitou o nome de Bianca e abriu a ficha de cadastro. Bianca Silva Oliveira, 28 anos, natural de São Paulo. Endereço em um bairro simples da Zona Leste. Referências de empregos anteriores em restaurantes e casas de família. Nada de especial. Nada que chamasse atenção. Mas Clarice não estava procurando por nada especial. Ela estava procurando por conexões. Por algo que explicasse aquela reação de Leonardo. Por algo que justificasse o olhar que ele teve quando viu a medalhinha no pescoço da criança. Ela anotou o endereço de Bianca em um papel. Depois pegou o celular e fez uma ligação. Alô, Rodrigo? Sou eu. Preciso que você faça uma pesquisa para mim, discreta. É sobre uma funcionária que começou a trabalhar aqui essa semana. Do outro lado da linha, Rodrigo, um investigador particular que Clarice já havia usado algumas vezes para resolver questões delicadas, concordou sem fazer perguntas. Manda os dados. Clarice passou todas as informações que tinha sobre Bianca. Nome completo, endereço, idade, lugares onde trabalhou. E pediu para que ele investigasse tudo. Antecedentes, dívidas, relacionamentos, histórico criminal. Qualquer coisa que pudesse ser útil. Quando desligou, ela ficou olhando para a tela do computador por mais alguns segundos. Seu instinto estava gritando que havia algo errado ali. E Clarice sempre confiava no próprio instinto. Já estava anoitecendo quando Dona Marta chamou Bianca para o escritório administrativo. Bianca, preciso registrar o nome da sua filha nos controles internos da casa, ela explicou, sentada atrás de uma mesa pequena, cheia de papéis. É protocolo. Qualquer pessoa que entra aqui com frequência precisa estar cadastrada. Claro, Dona Marta, sem problemas. Nome completo da criança? Luma Oliveira Silva. Dona Marta digitou as informações no computador. Depois ergueu os olhos para Bianca. Luma é um nome bonito, diferente. Obrigada. Foi o nome que o pai dela sempre disse que queria dar para uma filha, se tivesse uma algum dia. E ele não chegou a conhecer ela?
Bianca balançou a cabeça, os olhos começando a arder. Não. Ele partiu antes de eu descobrir que estava esperando. Dona Marta fez uma expressão de pena. Sinto muito, minha filha. Deve ser muito difícil criar uma criança sozinha. É, mas eu dou conta. Faço tudo pela Luma. Dona Marta terminou de preencher o cadastro e dispensou Bianca. Naquela noite, depois que todos os funcionários já tinham ido embora, Leonardo ainda estava no escritório. A luz do abajur iluminava fracamente o ambiente. Ele estava sentado na poltrona de couro, olhando pela janela enorme que dava para a cidade de São Paulo iluminada. Na mão, ele segurava o celular. Na tela, a foto de Rafael. Ele ampliou a imagem de novo, focando na medalhinha. Depois fechou os olhos, tentando lembrar de todos os detalhes. Rafael sempre usava aquilo. Sempre. Dizia que era a única herança de verdade que tinha recebido, que valia mais do que qualquer coisa material. E agora, aquela medalhinha estava no pescoço de uma criança. Da filha de uma faxineira que ele nunca tinha visto antes. Uma criança chamada Luma. Leonardo abriu os olhos e digitou o nome no celular. Luma. Ele não sabia por que fez isso, mas algo dentro dele disse que aquilo era importante, que aquele nome significava algo, e quando a resposta apareceu na tela, ele sentiu o peito apertar. Luma. Origem. Latim. Significado. Luz. Iluminação. Rafael sempre dizia que se tivesse uma filha, a chamaria de Luma, porque ele queria que ela fosse a luz da vida dele. A esperança que ele nunca tinha tido quando criança. Leonardo travou o celular, fechou os olhos, respirou fundo. Aquela criança não era só a filha de uma funcionária qualquer. Aquela criança era a filha de Rafael. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado até tarde, sentado na beirada da cama, com a cabeça apoiada nas mãos. Sua mente não parava. As lembranças vinham como ondas, uma atrás da outra, trazendo de volta coisas que ele havia tentado enterrar há anos. Rafael. Ele fechou os olhos e viu o rosto do amigo. O jeito descontraído como ele falava, o sorriso largo que nunca sumia, mesmo nos dias difíceis. A lealdade que ele tinha, aquela lealdade que você só encontra uma vez na vida, se tiver sorte. Eles se conheceram na faculdade. Leonardo era o aluno sério, focado, sempre no topo da turma. Rafael era o contrário, bagunceiro, atrasado, mas com um coração enorme. E por algum motivo, eles se tornaram amigos. Amigos de verdade. Daqueles que você liga no meio da noite, quando a vida está desmoronando. Leonardo lembrou de uma noite específica. Eles estavam em um bar simples, no centro de São Paulo. Rafael tinha acabado de perder o emprego. Estava sem dinheiro, sem perspectiva, mas ainda assim sorria. Você é louco, Rafael, Leonardo tinha dito tomando um gole de cerveja. Como você consegue sorrir depois de tudo o que aconteceu? Porque eu ainda estou vivo, irmão. Rafael respondeu, dando de ombros. Enquanto eu estiver vivo, sempre tem um jeito de dar a volta por cima. Leonardo balançou a cabeça sem entender. Você é muito otimista para o próprio bem e você é muito pessimista para o seu. Rafael rebateu rindo. A gente se completa, não acha? Eles brindaram, conversaram até tarde e quando saíram daquele bar, Leonardo sentiu que tinha encontrado um irmão que nunca teve. Os anos passaram. Leonardo construiu um império. Saiu da faculdade direto para o mercado financeiro, investiu cedo, arriscou muito e ganhou mais ainda. Em poucos anos, se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Comprou a mansão, contratou funcionários, viveu a vida que sempre sonhou. Rafael, por outro lado, continuou lutando, trabalhava em empregos simples. Nunca teve sorte nos negócios, mas nunca pediu ajuda. Leonardo ofereceu várias vezes, ofereceu sociedade, ofereceu emprego, ofereceu dinheiro. Rafael sempre recusava. Eu vou conseguir do meu jeito, Léo, ele dizia com aquele sorriso teimoso. Não precisa se preocupar comigo. E então, há 2 anos, tudo mudou. Leonardo se levantou da cama
e caminhou até a janela. Lá fora, uma tempestade começava a se formar. As primeiras gotas de chuva batiam contra o vidro. O céu estava escuro, carregado, como se estivesse prestes a desabar. Ele lembrou daquela noite. A mesma chuva, o mesmo céu pesado. Rafael tinha ligado. Estava desesperado. Precisava de ajuda. Leonardo estava no escritório, trabalhando até tarde como sempre fazia. Quando viu o nome do amigo na tela, atendeu imediatamente. Rafael, o que foi? Léo, eu preciso que você venha me buscar. Eu estou em uma situação complicada. Onde você está? Na Zona Norte, perto daquela distribuidora velha que a gente costumava passar. Eu vou mandar a localização. Está tudo bem? Você está machucado? Não, não estou machucado. Mas eu preciso sair daqui agora. Por favor, vem rápido. Leonardo não perguntou mais nada. Pegou as chaves do carro e saiu correndo. A chuva já estava forte quando ele entrou no veículo. A estrada estava molhada, escorregadia. Mas ele dirigiu rápido mesmo assim, porque Rafael nunca pedia ajuda. E se ele estava pedindo, era porque a situação era séria. Quando chegou no local, Rafael estava encostado em um poste, encharcado, com uma expressão que Leonardo nunca tinha visto antes. Medo. Rafael estava com medo. Entra no carro, Leonardo disse, abrindo a porta. Rafael obedeceu, entrando rapidamente. Ele estava tremendo, não de frio, de outra coisa. O que aconteceu? Leonardo perguntou, dirigindo de volta para o centro. Eu me meti em uma coisa errada, Léo. Coisa muito errada. Que tipo de coisa? Eu devia dinheiro para uns caras. Muito dinheiro. E eu não consegui pagar. Leonardo apertou o volante. Por que você não me contou antes? Porque eu não queria te envolver nisso. Rafael, você é meu amigo. Se você está em apuros, eu quero saber. Quanto você deve? Rafael hesitou. 15 mil. Leonardo respirou fundo. 15 mil para ele não era nada. Mas para Rafael era tudo. Eu pago. Não, Léo. Você não vai... Eu vou pagar, Rafael. E você vai aceitar dessa vez. Entendeu? Rafael ficou em silêncio. Depois concordou, com a voz falhando. Obrigado, irmão. Eles continuaram dirigindo pela chuva. E então, do nada, um caminhão veio na direção contrária. Estava desgovernado, atravessando a pista. Leonardo viu, tentou desviar, mas não deu tempo. O impacto foi violento. Leonardo se lembrou de acordar no hospital. Tinha o braço quebrado, costelas machucadas, mas estava vivo. Rafael não estava. Ele tinha sido atingido na lateral direita do carro, onde estava sentado. O impacto foi direto, fatal. Os médicos disseram que ele não sofreu, que foi rápido, mas isso não mudava nada. Rafael tinha ido embora, e Leonardo nunca conseguiu se perdoar por isso. Se ele não tivesse ido buscar o amigo, se ele tivesse dirigido mais devagar, se ele tivesse percebido o caminhão mais cedo, tantos sés, tantas perguntas sem resposta. A chuva agora batia forte contra a janela do quarto. Leonardo apoiou a testa no vidro gelado, fechando os olhos. As lágrimas vieram sem que ele percebesse. E no meio daquela dor, ele pensou na bebê, Luma. Ele sabia que precisava conversar com Bianca. Sabia que precisava descobrir toda a verdade. Mas ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de ouvir confirmado aquilo que seu coração já sabia. Que aquela criança era a última conexão que ele tinha com o amigo que perdeu. E que agora, de alguma forma, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela. Porque era isso que Rafael teria feito por ele. Na manhã seguinte, Leonardo desceu para o café mais cedo do que o normal. Dona Marta estava organizando a mesa quando ele apareceu, com olheiras profundas e uma expressão cansada que ela raramente via no patrão. Bom dia, Dr. Leonardo. Ela cumprimentou surpresa. O senhor quer que eu prepare algo especial? Não, obrigado. O café normal está bom, mas eu preciso falar com a Bianca. Ela já chegou? Dona Marta hesitou, ajeitando os pratos na mesa. Sim, senhor. Ela chegou há uns 20 minutos. Está no segundo andar, limpando os quartos de hóspedes. Pode pedir para ela descer?
Eu preciso conversar com ela. Agora, senhor. Agora. Dona Marta concordou e saiu rapidamente subindo as escadas. Leonardo ficou sozinho na sala de jantar, olhando pela janela enorme que dava para o jardim interno. O céu ainda estava nublado depois da tempestade da noite anterior. As folhas molhadas brilhavam com os primeiros raios de sol que conseguiam atravessar as nuvens. Alguns minutos depois, Bianca desceu as escadas, segurando Luma no colo. A bebê estava acordada, brincando com um brinquedo de pano, completamente alheia à atenção que preenchia o ambiente. "O senhor me chamou?" Bianca perguntou, parando na entrada da sala de jantar. Leonardo virou encarando ela. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, cada um tentando decifrar as intenções do outro. "Senta", Leonardo disse, apontando para uma das cadeiras ao redor da mesa grande. Bianca obedeceu, acomodando Luma no colo. Suas mãos estavam tremendo, mas ela tentava esconder. Sabia que esse momento chegaria. Sabia que ele faria perguntas. Apenas não esperava que fosse tão cedo. Leonardo se sentou na cadeira em frente. Apoiou os cotovelos na mesa, juntando as mãos, escolhendo cuidadosamente as palavras que diria a seguir. "Eu preciso te fazer uma pergunta." Ele começou, a voz baixa mas firme. "E eu preciso que você seja sincera comigo." Bianca engoliu seco, concordando. "Aquela medalhinha que sua filha usa." Ele continuou, apontando discretamente para o pescoço de Luma. "De onde ela veio?" Bianca sentiu o ar faltar. Ela sabia que essa pergunta viria, mas ouvir de verdade era diferente de imaginar. "Ela pertencia ao pai da Luma." Ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. "E quem era ele?" Bianca fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando abriu de novo, havia lágrimas começando a se formar. O nome dele era Rafael Silva. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mesmo já esperando aquela resposta, ouvir o nome em voz alta foi doloroso. "Rafael", ele repetiu. "É sim", Bianca confirmou com a voz quebrando. "Ele era meu namorado. A gente estava junto há quase 2 anos quando ele faleceu." Leonardo ficou em silêncio. Suas mãos tremiam ligeiramente. Ele as apoiou na mesa, tentando manter o controle. "Como você o conheceu?" ele perguntou. "Eu trabalhava em um restaurante onde ele ia sempre. A gente começou a conversar. Ele era especial. Diferente de todo mundo que eu já tinha conhecido." "Ele era mesmo", Leonardo murmurou. Bianca ergueu os olhos, surpresa. "O senhor conhecia o Rafael?" Leonardo concordou devagar. "Ele era meu melhor amigo." Bianca ficou sem palavras. Ela não sabia que Rafael tinha um amigo rico. Ele nunca falava sobre isso. Nunca mencionava nada sobre Leonardo ou sobre a vida que ele tinha antes de conhecê-la. "Eu não sabia", ela murmurou. "Ele nunca me contou." Rafael era assim. Ele não gostava de misturar as coisas. Sempre quis viver do próprio jeito, sem depender de ninguém. Bianca concordou, as lágrimas agora caindo livremente. "Ele era orgulhoso, mas era bom. Era a melhor pessoa que eu já conheci." Leonardo respirou fundo, tentando controlar as próprias emoções que ameaçavam transbordar. "E a medalha?" ele perguntou, voltando ao assunto. "Por que você colocou nela?" "Porque era a única coisa que sobrou dele", Bianca explicou, acariciando a cabecinha de Luma. "Quando ele faleceu, eu não tinha quase nada. Algumas fotos, algumas roupas e essa medalhinha. Ele sempre dizia que ela tinha pertencido ao avô dele, que era a coisa mais importante que ele possuía. Então eu coloquei na Luma, para que ela soubesse que teve um pai, para que ela carregasse um pedaço dele com ela." Leonardo sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ele apertou os lábios, lutando para não perder o controle. "Ele sabia que você estava grávida?" ele perguntou, já sabendo a resposta. Bianca balançou a cabeça. "Não, eu descobri 2 semanas depois do acidente. Eu ia contar para ele. Tinha até comprado um presente, uma caixinha com um sapatinho de bebê dentro.
mas não deu tempo. Leonardo fechou os olhos. A dor no peito era quase insuportável. Ele teria sido um pai incrível. Bianca continuou, a voz quebrando. Ele sempre falava sobre ter filhos. Dizia que queria dar para eles tudo que ele não teve quando era criança. Amor, atenção, presença. Ele teria amado a Luma mais do que tudo. Eu sei, Leonardo disse, abrindo os olhos de novo. Eu sei que ele teria amado. Eles ficaram ali em silêncio, cada um perdido em suas próprias lembranças. Luma, alheia a tudo, brincava com a medalhinha, balançando o pequeno objeto de um lado para o outro. Foi Leonardo quem quebrou o silêncio. Você pode continuar trabalhando aqui, ele disse, a voz firme, mas gentil. E sua filha pode ficar com você. Eu vou falar com Dona Marta para organizar um espaço adequado para ela. Bianca ergueu os olhos, surpresa. Sério? Sério? Você não precisa se preocupar com isso. Obrigada, senhor. Obrigada mesmo, Leonardo concordou. Depois se levantou, prestes a sair da sala, mas antes parou e virou de volta. Bianca? Sim, senhor. Ele era meu irmão, não de sangue, mas de alma. E eu devia estar no lugar dele naquele carro. Era para ser eu quem não voltasse daquele acidente. Bianca ficou em choque, sem saber o que dizer. Então eu vou fazer o que ele teria feito por mim, Leonardo continuou. Vou cuidar de você e da sua filha, não por pena, mas por honra. E com isso ele saiu da sala, deixando Bianca sozinha, com as lágrimas caindo e o coração apertado. Clarice estava no escritório dela quando recebeu a ligação de Rodrigo, o investigador. Ela atendeu no primeiro toque, ansiosa pelas informações. E então, você descobriu alguma coisa? Descobri. Rodrigo respondeu do outro lado da linha. Bianca Silva Oliveira, 28 anos, sem antecedentes criminais. Nenhuma dívida significativa. Trabalhou em vários lugares nos últimos anos, sempre em empregos simples, limpeza, cozinha, esse tipo de coisa. E sobre o pai da criança? Aí fica interessante. O nome dele era Rafael Silva, falecido há 2 anos em um acidente de carro na zona norte de São Paulo. Ele estava no veículo com outra pessoa, que sobreviveu. Clarice se inclinou na cadeira, prestando atenção total. Quem era a outra pessoa? Não consegui confirmar ainda. O registro do acidente é meio confuso, mas vou continuar investigando. Continua sim, e me manda tudo que você tiver sobre esse Rafael. Onde ele morava, onde trabalhava, quem eram os amigos dele. Tudo. Pode deixar. Clarice desligou o telefone e ficou olhando para a tela por alguns segundos. Seu instinto estava gritando que havia uma conexão entre Rafael e Leonardo. A reação dele ao ver a medalhinha não tinha sido normal. E agora, com a confirmação de que o pai da criança havia falecido em um acidente de carro, as peças começavam a se encaixar. Ela precisava agir rápido, antes que Leonardo fizesse algo que comprometesse tudo que ela havia construído ao lado dele nos últimos anos. Clarice se levantou, ajeitou o blazer impecável e saiu do escritório. Caminhou pelos corredores da mansão até encontrar Dona Marta organizando a lavanderia. Dona Marta, posso falar com você 1 minuto? Claro, senhora Clarice. O que a senhora precisa? É sobre a Bianca. Eu gostaria de saber mais sobre ela. Como tem sido o trabalho dela? Dona Marta hesitou, sem entender bem o interesse repentino. Ela é uma boa funcionária, senhora. Trabalhadeira, educada. Não dá problema. E a criança, ela atrapalha o trabalho? Às vezes. Mas a Bianca sempre dá um jeito. Ela traz uns brinquedos, coloca a menina em um tapete enquanto limpa. Não tem atrapalhado muito, não. Clarice concordou, mas sua expressão não mostrava satisfação. Entendo. E você sabe se o Dr. Leonardo conversou com ela hoje? Dona Marta ficou ainda mais confusa. Conversou sim. Ele pediu para eu chamar ela mais cedo. Eles ficaram na sala de jantar conversando. Sobre o quê? Isso eu não sei, senhora. Eles estavam sozinhos. Clarice apertou os lábios. Aquilo confirmava suas suspeitas.
Leonardo estava se envolvendo e ela não podia permitir que isso continuasse. Obrigada, Dona Marta. Pode voltar ao trabalho. Clarice voltou para o escritório dela e trancou a porta. Pegou o celular e fez outra ligação, dessa vez para um número diferente. Alô, Dr. Henrique? Sou a Clarice. Sim, tudo bem. Olha, eu preciso de um favor. Você conhece algum advogado especializado em guarda de crianças? É uma situação delicada que pode surgir em breve. Sim, pode ser. Obrigada. Ela anotou o nome que o advogado passou e guardou o papel em uma gaveta trancada. Depois, sentou e começou a escrever um e-mail para Leonardo, disfarçando suas intenções com uma linguagem profissional. Leonardo, precisamos conversar sobre alguns procedimentos da casa. Notei que houve uma mudança na rotina dos funcionários. Gostaria de alinhar isso com você antes que se torne um problema administrativo. Podemos conversar ainda hoje? Ela enviou o e-mail e ficou esperando a resposta. Enquanto isso, no segundo andar, Bianca terminava de limpar um dos quartos de hóspedes quando ouviu passos no corredor. Virou e viu Clarice parada na porta, com os braços cruzados, observando ela. Posso te fazer uma pergunta? Clarice disse, sem esperar permissão para entrar. Claro, senhora. Por que você escolheu trabalhar aqui? Bianca parou o que estava fazendo, segurando o pano de limpeza nas mãos. Porque eu precisava de emprego, senhora. E a dona Marta me indicou. Você sabia quem era o dono da casa antes de vir trabalhar aqui? Bianca sentiu o coração acelerar. Ela sabia aonde aquela conversa estava indo. Não, senhora, eu só soube o nome do patrão no primeiro dia. E quando você soube, não te pareceu estranho? Estranho como, senhora? Clarice deu um passo para dentro do quarto. Estranho que o dono da casa tenha o mesmo nome do homem que estava no carro com o pai da sua filha quando ele faleceu. Bianca sentiu o chão desaparecer. Seu rosto ficou branco. As mãos começaram a tremer. Eu não sabia disso. Ela conseguiu dizer, a voz saindo fraca. Não sabia? Clarice repetiu, com um tom de deboche. Ou estava esperando o momento certo para usar essa informação? Não, eu juro que não sabia. Que conveniente. Bianca sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu não estou mentindo. Eu vim trabalhar aqui porque preciso sustentar minha filha. Só isso. Clarice ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando. Depois, virou de costas e caminhou até a porta. Só um aviso, ela disse sem olhar para trás. Se você está planejando alguma coisa, vai se arrepender. Eu protejo o que é meu, e Leonardo é meu. E com isso, ela saiu, deixando Bianca sozinha, tremendo, com o coração disparado e o medo tomando conta. Leonardo passou o resto daquela manhã trancado no escritório. Não conseguia se concentrar em nada. Os documentos na mesa estavam intocados. Os e-mails sem resposta. Sua mente estava longe, presa em um passado que ele tentou esquecer por tanto tempo. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Bianca. Preciso conversar com você de novo. Hoje à noite, depois que os funcionários forem embora. É importante. Guardou o telefone, levantou da cadeira e caminhou até a janela. Lá fora, o sol finalmente aparecia entre as nuvens, iluminando o jardim molhado. E pela primeira vez em 2 anos, Leonardo sentiu que talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar um jeito de seguir em frente. Não esquecendo Rafael, mas honrando a memória dele da melhor forma possível, cuidando da filha que ele deixou para trás. Já era noite quando todos os funcionários foram embora. A mansão ficou silenciosa, apenas com as luzes fracas dos corredores iluminando os caminhos. Bianca estava nervosa. Ela tinha recebido a mensagem de Leonardo mais cedo e passou o dia inteiro pensando no que ele poderia querer falar. Luma estava dormindo no colo dela, enrolada em uma manta leve, segurando a medalhinha como sempre fazia. Bianca olhou para a filha, acariciando os cabelos finos, tentando encontrar forças para o que viria. Quando bateram na porta do pequeno quarto que Dona Marta tinha disponibilizado para ela, nos fundos da mansão, Bianca levantou,
colocou Luma devagar no berço improvisado e foi atender. Leonardo estava ali, com uma expressão séria, mas sem raiva. Ele parecia cansado. Os olhos estavam inchados como se tivesse chorado. "Podemos conversar?" Ele perguntou, a voz baixa. "Claro. Quer entrar?" "Não. Vamos para o escritório. Tem mais privacidade lá." Bianca concordou, pegou Luma no colo com cuidado para não acordá-la e seguiu Leonardo pelos corredores até o escritório principal. O ambiente era enorme, com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de madeira escura que parecia pesar toneladas e poltronas de couro confortáveis. Leonardo fechou a porta atrás deles e indicou uma das poltronas para Bianca sentar. Ela obedeceu, ajeitando Luma nos braços, que continuava dormindo profundamente. Ele sentou na outra poltrona, apoiando os cotovelos nos joelhos, juntando as mãos como se estivesse orando. "Eu preciso te contar uma coisa", ele começou. "E preciso que você me escute até o final." Bianca concordou, sentindo o coração acelerar. Leonardo respirou fundo e começou. "Rafael era meu melhor amigo desde a faculdade. A gente se conheceu há mais de 10 anos. Ele era como um irmão para mim, a única pessoa que realmente me entendia, que estava comigo nos piores e nos melhores momentos." Bianca escutava em silêncio, os olhos começando a marejar. "Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu ofereci ajuda para ele várias vezes." Leonardo continuou. "Ofereci sociedade, emprego, dinheiro, mas ele nunca aceitava. Dizia que queria vencer sozinho, que não precisava de favor de ninguém." "Ele era assim mesmo", Bianca murmurou, a voz falhando. "Orgulhoso, mas de um jeito bom." Leonardo concordou. "Há 2 anos ele me ligou pedindo ajuda. Disse que estava em apuros, que devia dinheiro para pessoas perigosas. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o carro e fui buscar ele. Estava chovendo muito naquela noite. A estrada estava perigosa. Mas eu dirigi rápido mesmo assim, porque ele nunca pedia ajuda, e se estava pedindo, era porque era sério." Leonardo parou, fechando os olhos, como se a lembrança fosse física demais para suportar. "A gente estava voltando quando o caminhão apareceu." Ele continuou, a voz quebrando. "Eu tentei desviar, mas não deu tempo. O impacto foi na lateral direita, onde ele estava sentado." Bianca levou a mão à boca, sufocando um soluço. "Eu acordei no hospital", Leonardo disse, abrindo os olhos de novo, agora cheios de lágrimas. "Com o braço quebrado, costelas machucadas, mas vivo. E eles me disseram que Rafael não tinha sobrevivido, que o impacto foi forte demais." As lágrimas de Bianca caíam livremente agora. "Eu carrego essa culpa todos os dias", Leonardo confessou, a voz tremendo. "Eu devia estar no lugar dele. Era eu quem devia ter ido embora naquele dia, não ele." "Não foi sua culpa", Bianca disse, entre soluços. "Você não teve como prever o que ia acontecer. Mas eu sobrevivi, e ele não. E isso nunca vai fazer sentido para mim." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, cada um perdido na própria dor. Foi Bianca quem falou primeiro. "Ele falava de você." Leonardo ergueu os olhos, surpreso. "Falava?" "Falava. Nunca disse o nome, mas ele mencionava um amigo que tinha conseguido na vida, que era inteligente, trabalhador, bem-sucedido. Ele tinha orgulho de você." Leonardo sentiu o peito apertar ainda mais. "Ele dizia que você era um exemplo", Bianca continuou, "que ele nunca ia conseguir ser como você, mas que ficava feliz de ter alguém assim por perto. Rafael não precisava ser como eu", Leonardo disse, a voz falhando. "Ele era melhor do que eu em tudo que importava", Bianca concordou, limpando as lágrimas do rosto. Leonardo se levantou, caminhou até a mesa e abriu uma gaveta. Tirou de lá um envelope e voltou para perto de Bianca. "Eu guardei isso", ele disse, entregando o envelope. "São fotos nossas, minhas e do Rafael. Eu quero que você guarde, que mostre para Luma quando ela crescer, para que ela saiba quem foi o pai dela." Bianca pegou o envelope com as mãos tremendo, abriu devagar e viu as fotos. Rafael sorrindo.
Rafael abraçado com Leonardo. Rafael em festas, em bares, em momentos simples, mas felizes. Obrigada, ela murmurou, apertando as fotos contra o peito. E tem mais uma coisa, Leonardo disse. Eu quero que você conte para ela quando ela for mais velha, ele explicou. Conte a história, conte que o pai dela era um homem bom, que ele amava a vida, que ele nunca desistia e que ele teria amado ela mais do que tudo. Eu vou contar, ela prometeu. Eu vou fazer ela conhecer o pai dela através das histórias, Leonardo concordou. E ali, naquele escritório silencioso, com uma bebê dormindo e duas pessoas carregando a mesma dor, algo mudou. Uma nova promessa foi feita. Um novo compromisso foi assumido. E a memória de Rafael finalmente começou a encontrar paz. Clarice estava esperando do lado de fora do escritório quando Leonardo e Bianca saíram. Ela tinha ouvido parte da conversa através da porta entreaberta e o que escutou a deixou em estado de alerta total. Leonardo, precisamos conversar, ela disse, bloqueando o caminho dos dois. Agora não, Clarice, está tarde. É importante. E é sobre ela. Clarice apontou para Bianca com desdém. Bianca deu um passo para trás, segurando Luma com mais força. Sobre mim? Ela perguntou confusa. Você acha que eu sou idiota? Clarice perguntou, virando para ela. Você veio trabalhar aqui sabendo exatamente quem era o Leonardo, sabendo que ele estava no carro quando o pai da sua filha faleceu. Você planejou isso tudo para tirar vantagem dele. Isso não é verdade, Bianca protestou, a voz saindo mais alta do que pretendia. Clarice, chega! Leonardo interveio, se colocando entre as duas. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Clarice rebateu, cruzando os braços. Essa mulher está te manipulando. Ela trouxe a criança aqui para fazer você se sentir culpado, para fazer você sentir que tem uma dívida com ela. Eu não fiz isso! Bianca gritou, as lágrimas voltando. Eu nem sabia que ele estava no carro. Clarice deu um riso sarcástico. Claro que não sabia. Clarice, eu disse que chega. Leonardo elevou a voz, algo que ele raramente fazia. Bianca não está mentindo, e você não tem nenhum direito de acusá-la de nada. Eu tenho todo o direito. Clarice rebateu, dando um passo à frente. Eu trabalho para você há 5 anos. Eu protejo seus interesses, e essa mulher é uma ameaça. Ameaça de quê? Leonardo perguntou, os olhos fixos nela. De tudo, do seu patrimônio, da sua reputação, da sua vida. Leonardo ficou em silêncio por um segundo. Depois, respirou fundo e falou com uma calma assustadora. Você está demitida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clarice ficou paralisada, como se não tivesse entendido as palavras. O quê? Ela conseguiu dizer, a voz saindo fraca. Você está demitida. Leonardo repetiu, dessa vez olhando diretamente nos olhos dela. Eu quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Leonardo, você não está falando sério. Estou falando muito sério. Você ultrapassou todos os limites. Você desrespeitou uma funcionária. Você tentou manipular a situação para o seu próprio benefício. E eu não vou aceitar isso. Clarice deu um passo para trás, surpresa. Você está fazendo isso por causa dela? Ela perguntou, apontando para Bianca. Você está me jogando fora por causa de uma faxineira que você nem conhece? Eu estou fazendo isso porque é a coisa certa a fazer. Leonardo respondeu. E porque você me mostrou quem realmente é. Alguém que só se importa com poder e controle. E eu não preciso disso na minha vida. Clarice ficou em silêncio, os olhos brilhando de raiva. Depois virou de costas e saiu. Os saltos batendo forte contra o chão de mármore, o som ecoando pelos corredores vazios até ela desaparecer. Leonardo se virou para Bianca, que estava tremendo com os olhos arregalados. Está tudo bem, ele disse, tocando levemente o ombro dela. Você está segura aqui, você e a Luma. Bianca não conseguiu responder, apenas concordou, as lágrimas caindo de novo. Nos dias seguintes, Leonardo tomou decisões que mudaram completamente a dinâmica da mansão.
Ele não apenas garantiu que Bianca pudesse continuar trabalhando, mas também providenciou um quarto maior para ela e Luma, com tudo que uma criança precisava. Berço novo, brinquedos, roupas. Ele também começou a passar mais tempo com as duas. Não de forma invasiva, mas de forma presente. Perguntava como Luma estava. Ajudava quando a bebê chorava. Trazia presentes pequenos. Contava histórias sobre Rafael para Bianca, que ouvia tudo com atenção, absorvendo cada detalhe sobre o homem que amou. E com o tempo, algo incrível aconteceu. Luma começou a reconhecer Leonardo. Quando ele chegava perto, ela estendia os bracinhos. Quando ele pegava ela no colo, ela sorria. E sempre, sempre segurava a medalhinha com força, como se soubesse que aquele objeto conectava ela ao pai que nunca conheceu. Uma tarde, Leonardo estava sentado no jardim com Luma no colo. A bebê brincava com as folhas de uma planta enquanto ele observava. Um sorriso pequeno no rosto. Bianca se aproximou, sentando ao lado dele. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por tudo, por acreditar em mim, por cuidar da gente, por honrar a memória do Rafael. Leonardo olhou para ela, depois para Luma, que agora tentava colocar uma folha na boca. Eu não estou fazendo nada que ele não teria feito por mim, ele respondeu. Rafael me salvou de várias formas quando estava vivo. Agora é minha vez de salvar o que ele deixou para trás. Bianca sorriu, limpando uma lágrima que escapou. Ele ficaria orgulhoso de você. Leonardo não respondeu. Apenas segurou Luma com mais carinho, olhando para a medalhinha que balançava no pescoço dela. E ali, naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Uma promessa que nunca seria quebrada. Ele cuidaria daquela criança como se fosse filha dele. Contaria histórias sobre o pai incrível que ela teve. Faria com que ela crescesse sabendo que foi amada, mesmo antes de nascer. E honraria a memória de Rafael todos os dias, através de cada sorriso, cada conquista, cada momento feliz que Luma tivesse. Porque era isso que um irmão fazia. Não de sangue, mas de alma. Era isso que o amor verdadeiro exigia. E Leonardo estava pronto para dar tudo isso, não por obrigação, não por culpa, mas por honra, por gratidão e por amor ao amigo que deu a vida para que ele pudesse continuar vivendo. Rafael tinha partido, mas seu legado continuava vivo. E Leonardo garantiria que esse legado nunca fosse esquecido. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!